falar em convidadas de hoje, a doutora já está aqui para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Mas antes de começar, primeiro eu vou dar agora as boas-vindas. Seja bem-vinda ao Mulher.com. Muitíssimo obrigada, Rita. O prazer é meu estar aqui. E para você que está acompanhando, a doutora Cláudia, ela é psicóloga, mas também especialista em saúde mental, mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, psicanalista pela IPA, que é a Associação Internacional de Psicanálise, doutora em ciências pela área de clínica médica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, Dá aulas de pós-graduação, ou seja, ajuda na formação de outros profissionais que com certeza também vão ajudar outras pessoas. Isso é importante, Esses dias nós tivemos o Dia do Professor e nenhum profissional chega onde ele deseja sem passar por um professor. Então, para a doutora também aproveitando, parabéns pelo Dia do Professor. Obrigada. E atende também consultório particular em Campinas e é aí que eu vou entrar na nossa conversa. Vamos lá. Porque a gente está falando aqui das crianças, dos adolescentes e muitas pessoas pensam assim, mas criança não tem problema. Por que precisa de um psicanalista? Por que precisa de um psicólogo? Por que vai precisar de ajuda? Uhum. É um pensamento equivocado, bem equivocado. Uhum. Doutora, para a gente entender na sua profissão como ajudar essas crianças e esses adolescentes, vou até preparar aqui, olha, a primeira pergunta: em que circunstâncias os pais ou responsáveis devem estar atentos aos sinais que esta criança ou esse adolescente estão mandando, essas mensagens que eles mandam, e muitas vezes a gente não capta, para que essa criança precise de um acompanhamento em psicanálise? Perfeito. É uma ótima pergunta, Rita? E eu vou reforçar o que você disse um pouquinho antes, de que sim, é um equívoco, achar que a criança ou o adolescente não tem questões psíquicas, e às vezes mesmo problemas, dificuldades, por mais que elas tenham tudo ao redor, Às vezes é uma fala comum, mas você tem tudo, tem casa, comida, família, o que mais você precisa? Então, isso é importante mesmo, a gente desmistificar isso um pouco, E saber que eu estava aqui te escutando e me lembrando de um psiquiatra inglês, o Winnicott, que ele diz, tudo começa em casa. Aliás, tem um livro muito bonito, com esse título, porque é isso mesmo, Tudo começa em casa. Fiquei pensando, aqui está cheio de plantas, A planta, ela começa da raiz, de um solo fértil, bem cuidado, uma casa também, alicerce, um ser humano também, Ele começa lá dos primórdios, Desde bebê, em realidade, hoje em dia a gente tem estudos, inclusive intrauterinos, Então começa bem cedo, essa atenção ao desenvolvimento, ao crescimento de um pequeno ser humano que vai ser um grande ser humano. Mas estou me estendendo e para responder a tua pergunta, o primeiro lugar de escuta, eu gostei do termo que você usou, a comunicação que vem da criança ou do adolescente, porque eles comunicam. Se algo não está bem, isso vai aparecer, O sintoma, de alguma maneira, é um porta-voz, é uma comunicação de que algo não está bem. A primeira escuta vem de casa, dos pais, Geralmente, Rita, eles percebem, eles captam, Porque eles convivem todos os dias com a criança, eles percebem que tem algo estranho. Então é daí que começa, e eu diria como sugestão, a primeira abordagem, vá conversar com essa criança de uma forma diferente, O que é que está acontecendo, Percebi isso, tem alguma coisa acontecendo, num lugar tranquilo, num tempo tranquilo, exclusivo para aquela criança, acho que seria um bom primeiro passo. No caso, por exemplo, desta conversa dos pais com esta criança, pode ser que não seja um problema doméstico, seja extralar. Às vezes na escola, às vezes na rua. Muitas crianças hoje moram em condomínios, às vezes está acontecendo alguma coisa naquele condomínio, a criança não quer falar, mas nessa pergunta, nessa abertura que os pais dão, podem até descobrir muitas coisas, Nós falamos tantas vezes aqui no programa de bullying, pode ser um desses sinais?
Sim, sem dúvida. Correto? Sem dúvida. Pode ser extra-lar, né? Extra-casa. E eu acho que você está com os elementos certos aí mesmo, né? De que às vezes a criança se intimida, não quer falar, tem culpa, tem vergonha, não quer colocar isso para os pais, se sente culpada, enfim, tem uma série de questões que entram em jogo. Então, sim, se aproximar com uma escuta cuidadosa, atenciosa, porque é um privilégio a escuta dos pais, né? Até mesmo antes que isso venha de uma outra forma, realmente é o primeiro lugar, primeiro momento de se dar atenção, né? A algo que possa estar acontecendo ali. Em que momento esta criança ou este adolescente conseguindo abrir o coração, porque nem todos eles conseguem abrir, né, o coração e falar o que estão sentindo, esta criança ou este adolescente é indicado para uma terapia? Certo. Porque é isso, né? Tudo depende um pouco porque questões, né, Rita? Toda criança, como todo adulto, toda criança também tem, às vezes, né? Adversidades, né? Relações. Na escola é um lugar privilegiado de relações difíceis, né? Tem competitividade, tem, sei lá, até o primeiro apaixonamento, né? Uma série de coisas acontecem ali, muito além do currículo escolar, né? Então, às vezes, um olhar muito preocupado, né, com a performance, com o currículo escolar, deixa de lado todo um outro campo, um mundo afetivo que está ali se desenrolando, que às vezes os pais não conhecem tanto, né? Então, uma aproximação, uma escuta desse outro mundo subjetivo, particular, próprio, é muito importante. Se existe, você perguntou quando que se precisa de um profissional para fazer isso, né? Eu acho que aí entra muito bom senso, de certa forma, dos pais, porque às vezes é uma questão dimensionalmente acessível ali para os pais, né? Vamos supor, um primeiro apaixonamento. O menininho, sei lá, 5, 6 anos, está apaixonado pela coleguinha e não... Enfim, isso geralmente dentro de casa tem lugar para isso, né? Mas se os pais percebem que a vida do adolescente está, de alguma forma, sendo prejudicada por ele mesmo, né? A escola, as relações, muito isolamento, muita ansiedade... Aí entra também a certa humildade dos pais de poder pensar com esse adolescente na possibilidade de um profissional, né, que possa cuidar disso de uma forma profissional, adequada. Para nós entendermos, claro que isso iria gerar agora um outro assunto, mas a gente vê muitos adolescentes em sofrimento, muitas vezes os professores até identificam e os pais não, que aquele adolescente está sofrendo. E muitas vezes o pessoal fala assim, doutora, mas é da adolescência, é normal. Isso aconteceu com fulano, e nós não podemos menosprezar ou minimizar esse sentimento que a gente não sabe a profundidade nem o tamanho. Então, a atenção dos pais também, não só para a criança, mas para o adolescente, nesse comportamento diferenciado, é muito importante. Exatamente, é fundamental, né? E hoje em dia as boas escolas trabalham nessa parceria de identificar quando há algo que chama a atenção, geralmente quando tem algo que já está prejudicando a criança ou o adolescente, chama a atenção. Tem algo que chama a atenção, geralmente a escola aborda diretamente com o aluno e se não cabe ali, também faz uma parceria com a família. Então, essa rede de apoio, de atenção, de escuta é muito importante. Agora, você tocou num ponto importante, às vezes há muita dificuldade por parte da família, dos pais, em escutar e mesmo validar de que tem um problema ali, né? Às vezes, porque há confusões, né? Às vezes eles tomam como uma falha deles, né? Não fui suficiente. E não é isso que está em questão, né? Esse mesmo psiquiatra que eu mencionei agora há pouco, ele dizia assim, a mãe ou o pai, eles podem ser suficientemente bons e mesmo assim as coisas acontecem, né? Porque a vida está aí, o mundo é muito desafiante, né, para todos, inclusive para os pequenos. Então, não são falhas, não devem ser julgados, não são julgados e não é isso que está em questão. A culpa
não existe nesse momento, porque é o esforço de fazer o melhor. Exato. E por falar em esforço de fazer o melhor, doutora, muitos pais, querendo o bem dos filhos, colocam na natação, colocam no inglês e colocam para fazer piano e para fazer ginástica. Agora, por conta das Olimpíadas, tem muita criança entrando para fazer ginástica. Enfim, os pais sobrecarregam muitas vezes estas crianças com muitas atividades. Isso, de certa forma, pode prejudicar o desenvolvimento emocional dessa criança, ou intelectual, ou de alguma forma ocupando o espaço de algo que deveria ser muito mais prazeroso para a criança? Sim, a resposta é sim. Né? Por quê? Porque você colocou bem, quando você fala uma sobrecarga, né? Porque criança é para ser criança, né? É o tempo privilegiado da vida para a criança brincar. Né? O brincar é muito importante no desenvolvimento, inclusive emocional, mental, físico também da criança, né? Relacional, quando ela brinca com outros. Então, é algo muito importante. Ela não está perdendo tempo, né? Quando ela está fazendo atividades recreativas, por exemplo, ou mesmo livres, né? Então, essa é uma parte, sim, muito importante. E hoje em dia a gente tem visto sim, essa espécie de excesso, né? Na boa intenção que os pais têm de poder, muitas vezes, propiciar, né? Proporcionar ali aos filhos o que eles não tiveram, né? Muitas vezes acaba havendo um excesso, uma expectativa muito grande. Quando há um excesso, isso vai aparecer de alguma forma, né? E aí é importante ficar atento. Até gostaria de puxar fora da linha do que nós estamos conversando, mas pensando nos adolescentes, tem muitos pais que se esforçam para colocar os seus filhos, muitas vezes, numa escola particular. E aquela criança não se desenvolve, muitas vezes, eu estou falando do esforço de uma família um pouco mais humilde. E querendo dar o melhor para o seu filho, fazem um esforço, trabalham de final de semana, ficam até menos tempo com os filhos para trabalhar demais para poder pagar uma escola particular para o filho. E aquela criança não se desenvolve tanto quanto os outros alunos que os pais teriam condições de pagar aquela escola. No fato, por exemplo, desta criança, até mais humilde, estar numa escola onde puxa um pouco mais o ensino, puxa um pouco mais o estudo e exige mais dessa criança, isso de alguma forma também afeta esse desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente, no sentido de eu não tenho o que eles têm, eu não sou como eles são, eu sou diferente, mesmo não sendo e pagando igual aos outros, né? Sim, sem dúvida, né? Pode afetar, né? É claro que cada um vai ter um desdobramento, né, das suas situações, mas pode afetar sim, né? E lembrando que essa parte do desenvolvimento emocional, relacional, com amigos, né, com colegas, com a família, isso é tão importante quanto, se não mais, né, na minha impressão, do que essa carga programática escolar, né, todas as disciplinas, todas as atividades. Freud, né, grande, todo mundo conhece o nome do fundador da psicanálise, né, mas ele tem um texto muito interessante lá da época dele, em que ele dizia: preparar uma criança somente com estudos para que ela vá para a vida dessa maneira é a mesma coisa que enviar essas crianças para escalar os Alpes sem roupas apropriadas, quando não se há um trabalho, uma escuta para a parte emocional, afetiva dessa criança. Então é muito importante mesmo, né? Doutora, dentro do nosso assunto, quais são os sinais mais evidentes que os pais devem observar nas crianças? Porque às vezes o pai e a mãe trabalham tanto que não observam, mas o vovô e a vovó que ajudam ali estão vendo que tem algo diferente, como nós falamos hoje ainda, das professoras que às vezes estão mais atentas, passam mais tempo com os alunos. Quais são os sinais mais evidentes, doutora, que dizem assim: olha, essa criança está precisando de ajuda? Sim. Isso aí é uma resposta, a gente tem que ter, eu vou ter cuidado, né, com essa resposta, porque me lembrei aqui te escutando, né, você falou dos sinais, e eu me lembrei, por exemplo, eu tenho um irmão, quando éramos crianças, minha mãe diz hoje em dia, se fosse hoje em dia, ele teria sido diagnosticado com TDAH, né, o famoso déficit de atenção, né, que muitas crianças estão sendo até excessivamente diagnosticadas. Por quê? Porque ele não parava, ele subia pelas paredes literalmente, né? Ele subia pelos vãos das portas, virava Homem-Aranha, virava Capitão América, ele não parava.
que aconteceu? Hoje em dia ele é um grande profissional dos esportes, ele é uma referência na parte... Então ele canalizou, ele pôde, não houve nenhuma repressão daquilo que ele era, porque não era sintoma, era quem ele era. Claro que atrapalha um pouco a família, deixa todo mundo louco, né? Mas era ele, né? Isso foi sendo canalizado. Não prejudicava a vida dele, né? Eu acho que essa palavra prejudicar é uma palavra importante. Se a criança está, de alguma forma, sendo prejudicada por ela mesma, né? Se há um déficit escolar ou afetivo, né? Quando se há, por exemplo, adolescentes muito isolados, que não se relacionam, que não têm amigos, na adolescência, por exemplo, que é o momento, né, de você sair para o mundo, né, conhecer as pessoas, enfim. Então, isso tudo chama a atenção e são sinais para se aproximar e investigar, né, o que é que está acontecendo e, se não for, como eu falei antes, né, suficiente ali dentro de casa, pensar na busca de um profissional, né. Nós tivemos a pandemia, muitas pessoas ficaram em casa, alguns cônjuges passaram a se conhecer melhor, convivendo, sim, assim como conhecendo seus filhos, né, nessa convivência diária de não poder sair. E muitas destas crianças no pós-pandemia precisaram de ajuda, porque também conheceram, às vezes, o lado nervoso do pai, da mãe, porque estava todo mundo num estresse muito grande. Isso, de certa forma, contribuiu para que estas crianças que estão em atendimento possam, com certeza, se tornarem adultos mentalmente e emocionalmente mais saudáveis. Então, pensando nessa situação que hoje, graças a Deus, já está um pouco melhor, mas naquela época não se podia sair de casa, não se tinha vida cultural, não se tinha acesso até sair para comer um cachorro-quente, não tinha o cachorro-quente na rua que pudesse vender. Então, pensando nisso, esse sair de casa, ter momentos culturais com a família, poder aproveitar um pouco mais a vida. Isso ajuda, isso facilita essa comunicação da família. Como que, tirando da pandemia e trazendo para os dias atuais? Mas isso é essencial, né? Eu acho que você trouxe um ponto importante, porque esse mundo relacional da cultura, né? Quando você encontra o outro, você tem atividade juntos, são construções humanas, sociais, que de alguma forma contêm a nossa ansiedade. Existe um certo nível natural de ansiedade do ser humano. E a criança também, né? Ela está diante de, todo dia, né? Dia após dia, diante de fatos novos, situações novas, ela também fica muito ansiosa. Eu acho, na minha percepção, que é um erro, né, você imediatamente medicar, por exemplo, uma criança, porque ela está em desenvolvimento, né? Ela precisa que algo contenha, que ela consiga dar vazão para a própria ansiedade. Crianças são muito sensíveis, elas captam. Dizem que tem uma colega que brinca, né? Os bichinhos, né? Quando o dono vai viajar, eles também já percebem e começam a se agitar. A criança também é muito sensível, né? Pode ser que ela não consiga transformar aquilo numa fala articulada, dizer o que está acontecendo, mas ela capta, né? A ansiedade, a própria e a do ambiente, né? Então faltou isso e para mim foi muito surpreendente, porque tenho essa impressão, e colegas também, que os que mais sofreram com essa história do online, de ficar tudo pelo computador, foram os adolescentes. Eles sentiram uma falta, a gente pode pensar que seria o contrário, né? Porque eles estão sempre conectados e tal. Eles sentiram uma falta imensa de estar com os colegas, de poder ir à escola, né? Então não viam a hora que começasse, isso nos atendimentos, né? Online que a gente precisou fazer. Eles diziam, eu não vejo a hora de ir aí para o consultório, de deitar nesse divã, de sentar na almofada, de olhar para você, ver que roupa que você tá, tomar água, entende? A vida, né? A adolescência ela é muito intensa, sim, né? E de repente você tem que diminuir o volume. Eu acho que deve ter sido realmente para eles muito mais difícil. Exato. Doutora, só aproveitando, nós conversamos nos bastidores, mas se me autoriza a divulgar, hoje é o lançamento do seu livro, né? Como é o título do livro? Bom, primeiro eu agradeço a gentileza do spoiler benevolente, né, do livro, que é muito emocionante mesmo para mim, para uma colega. É um livro escrito a 4 mãos, somos 2 psicanalistas, e ele se chama No Calor das Coisas, Crônicas Psicanalíticas. Nós escrevemos durante uns 5 anos
nós publicávamos uma crônica no Caderno C do Correio Popular de Campinas, né? E paramos, porque outros projetos vieram, né? Fizemos uma compilação e uma reedição dessas crônicas, que são fatos do cotidiano, coisas do cinema, das artes, ou mesmo da vida, do trânsito. Coisas que cada um de nós pode ter vivido ou não. Com certeza, né? Por isso que se chama crônicas, mas com um olharzinho ali psicanalítico, né? Sobre as situações. Nós lançamos hoje à noite, oficialmente, mas já está aí no ar pela editora Blucher. Doutora, muito obrigada por estar conosco. Espero recebê-la outras vezes dentro da possibilidade do seu tempo, porque eu tenho certeza que nós vamos ajudar muitas pessoas com o seu conhecimento. Que bom, fico feliz. E com a paciência, né? Porque eu fiquei imaginando essa doçura, essa paciência e o irmão super agitado, porque eu tenho um filho. Então a gente fala, nossa, tem gente que fala, pelo amor de Deus. E aí eu fiquei pensando, quantas crianças estão vivendo esse momento também dessa agitação e às vezes não recebem dos pais essa compreensão, né? Como ela relatou aqui agora. Então que a gente pense com muito carinho como estão as nossas crianças, como estão os nossos adolescentes. Não banalize dizendo assim, isso vai passar, isso é da adolescência, mas que a gente saiba entendê-los, ouvi-los e ajudá-los, porque essa é a nossa missão como pais, como educadores, mas também como meio de comunicação aqui, trazendo profissionais tão relevantes para poder ajudar você de casa, né? Então, mais uma vez, doutora, espero recebê-la em breve. Muitíssimo obrigada, o prazer, a honra é toda minha. E sucesso no livro. Muito obrigada, eu trago um para você aqui. Oh, delícia, eu aceito. Conversamos com a doutora Cláudia Antonelli, psicanalista e membro da IPA, né? Como eu falei agora há pouco, é a Associação Internacional de Psicanálise.